You can't touch this. You can't touch this. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre trigonometria. As relações trigonométricas em um triângulo retângulo, elas são válidas para qualquer ângulo e ela não vai depender do comprimento dos segmentos que vão formar o triângulo onde esse ângulo vai estar. Ela só vai depender exatamente do valor desse ângulo. Para mostrar um pouco mais como funciona isso, nós temos essa figura aqui, onde nós temos o ponto O, temos os pontos Q e temos os pontos P. Essas retas, elas são paralelas umas à outra e perpendiculares a essa de baixo aqui. Então, consequentemente, a gente tem um ângulo reto formado aqui, um ângulo de 90 graus, e temos o ângulo θ aqui, que foi determinado. Pelo teorema de Thales, semelhança de triângulos que a gente já viu em outro vídeo, a gente pode concluir que esses ângulos verdes aqui, eles possuem o mesmo valor, para que se totalize os 180 graus que um triângulo possui em seu interior. Porque nós temos, no caso aqui de O, Q1, P1, o ângulo θ, mais o ângulo de 90 graus, então falta o ângulo verde para complementar 180. Em O, Q2, P2, temos o ângulo θ, ângulo de 90 graus, e precisamos do mesmo valor desse ângulo verde para completar 180 graus. Então, essa figura demonstra que os triângulos O, Q1, P1, O, Q2, P2, O, Q3, P3 e assim por diante, eles são semelhantes. Portanto, os seus ângulos serão o mesmo, apesar de que os seus comprimentos vão ser diferentes. Porém, a relação entre esses comprimentos será sempre a mesma. Como a gente viu no teorema de Thales, você tem as retas transversais e tem as retas paralelas. Ou seja, se você pegar o segmento OP1 e dividir por OQ1, vai ter o mesmo valor que OP2 dividido por OQ2. Vamos até traçar mais uma reta pontilhada aqui, para ficar fácil de visualizar isso. Se você pegar OP3 dividido por OQ3, é a mesma coisa que OP2 sobre OQ2. Então, eu só fiz essa demonstração para vocês terem essa noção que as relações trigonométricas que um ângulo apresenta não dependem dos comprimentos dos segmentos que estão formando o triângulo retângulo onde esse ângulo vai estar. Agora vamos para as definições. Essa letra grega aqui se chama gama. Então, a tangente de um ângulo gama qualquer é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno de gama é dado por cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. E o cosseno de gama é dado pelo cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa do triângulo que ele vai dar. E essas relações sempre vão ser verdades. Você pode também chamar a tangente de gama de seno de gama sobre cosseno de gama. E por que isso ocorre? Vamos ver aqui nesse exemplo. Se você pegar tangente de gama igual a seno de gama sobre cosseno de gama, você vai ter o quê? Seno de gama é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos chamar aqui de cateto oposto, CO, sobre hipotenusa, H, dividido pelo cosseno de gama, que é cateto adjacente, a gama, sobre a hipotenusa. Isso daqui, você vai ter que tangente de gama é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa. Multiplicando o cruzado, você vai ter que a tangente de gama é igual a cateto oposto vezes hipotenusa sobre cateto adjacente vezes hipotenusa.
cortando a hipotenusa, no numerador e no denominador da fração, você chega que a tangente de gama é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que era como a gente queria demonstrar, que isso daqui é a mesma coisa. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos fazer uma demonstração. Considere o triângulo ABC. Ele possui os catetos C e A e hipotenusa B. Temos um ângulo de 90 graus, temos o ângulo alfa e temos o ângulo beta. O cateto oposto a beta é o cateto A. Veja que é o cateto que está oposto a ele. O cateto oposto a alfa é o cateto C. Portanto, a gente pode dizer que o cateto adjacente a beta é C e o adjacente a alfa é A. E a hipotenusa é válida para os dois ângulos. A partir daí, usando as nossas definições, nós podemos concluir que o seno de alfa é igual ao cateto oposto a ele, C, dividido por hipotenusa, B. Temos que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a ele, A, sobre hipotenusa, B. E temos que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, C, sobre cateto adjacente, A. Agora, no caso de beta, nós temos que o seno de beta é igual ao cateto oposto a ele, A, sobre hipotenusa B. Temos também que o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente a este ângulo, no caso C, sobre hipotenusa B. E por fim, temos que a tangente de beta é igual ao cateto oposto a ele, A, dividido pelo cateto adjacente C. Observe o seguinte: o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E isso sempre vai ocorrer. Por quê? Porque sempre que você tiver dois ângulos complementares, ou seja, que resultam em 90 graus, no caso aqui você tem beta mais alfa igual a 90 graus, porque aqui você já tem um ângulo de 90, a soma beta mais alfa mais 90 tem que resultar em 180, então beta mais alfa igual a 90 graus. Sempre que você tiver isso, você vai ter o cosseno de alfa igual ao seno de beta e o cosseno de beta igual ao seno de alfa. Sempre essa relação inversa entre um e outro. Como exemplo, a gente tem 30 e 60 graus, 20 e 70, 45 e 45. Enfim, essa foi a aula de hoje, falando sobre as funções trigonométricas, e mais para frente nós vamos ter mais exemplos e outros vídeos. Obrigado!